Olá! Você já deve ter lido bastante um gênero textual chamado história em quadrinho, não é verdade? Pois bem, vamos falar um pouco sobre esse gênero textual que é tão presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Uma história em quadrinho é um gênero que traz pra gente um ar de entretenimento muito grande. A gente, quando para ler uma história em quadrinho, normalmente lê porque a gente quer se divertir, porque a gente quer rir, porque a gente quer analisar alguns fatos, né, do cotidiano, talvez, ou fictícios, de uma forma mais livre, de uma forma mais solta, e é isso que a história em quadrinho traz pra gente. Esse gênero textual é muito importante para a construção de alguns sentidos dentro da sociedade. Você já deve ter lido também algumas histórias em quadrinhos de um autor chamado Maurício de Souza, A Turma da Mônica. Pois é, na minha infância, por exemplo, eu lia bastante esse tipo de história, né? A história da Turma da Mônica, do Cebolinha, do Cascão. E tem algumas coisas interessantes que a gente pode sinalizar em relação à estrutura das histórias em quadrinho. Primeiramente, sempre vai começar com uma situação inicial. Nossa, mas a gente tem que dizer isso, é uma característica desse gênero. Então, nós temos uma situação inicial, nós temos o desenrolar da história, com conflitos, e, por fim, nós temos o desfecho, né? Como qualquer outra narrativa que você lê em contos narrativos, em crônicas, em romances, mas, obviamente, nas histórias em quadrinho, o que é que a gente consegue perceber que é muito interessante? A relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Por exemplo, a fala dos personagens sempre vem marcada naqueles balões de fala. E você já deve ter percebido que para cada ideia que aquela fala vinha trazer, os balões vão se modificando. Então, tem um balão específico para indicar raiva, tem um balão específico para indicar que a ideia não está concluída, tem sinais de pontuação que fazem parte também desses balões, né? E as interjeições. A interjeição é uma classe gramatical muito usada dentro da esfera das histórias em quadrinhos. Por quê? Porque as palavras que compõem o grupo das interjeições vêm para expressar sensações, sentimentos e emoções. Então, os personagens, né, das histórias em quadrinho precisam ter o seu ar identificado pelo leitor, e isso traz um tom muito mais interessante para as histórias que são narradas. Além da questão das interjeições, dos balões de fala, é interessante também você perceber que, às vezes, o tempo, né, daquela narrativa, da história em quadrinho, ele parece que fica meio parado, né? Isso é normal, tá? Principalmente quando você vem com uma sequência de histórias, mas existe espaço, existem personagens, existe narrador, e em algumas histórias em quadrinhos, o narrador é o próprio personagem. Enfim, como qualquer texto narrativo, as histórias em quadrinho também apresentam essas partes específicas que vão determinar o gênero que a gente está abordando aqui agora. Um outro detalhe interessante também, são vários, né? Mas um outro detalhe que eu acho muito importante a gente falar em relação às histórias em quadrinho é quanto ao tipo de discurso que é utilizado para montar essas falas. Você já deve ter ouvido falar em discurso direto e em discurso indireto. Pois bem, o que é um discurso direto? No discurso direto, a fala dos personagens aparece exatamente da forma como eles proferiram o discurso. Como assim? Tem um narrador, e o narrador vai mostrar o que determinado personagem falou em determinada situação, em determinado contexto. Por exemplo, e aí a mãe falou, : travessão. Menino, tome cuidado. Isso é um discurso direto. Perceba que nesse contexto, a fala da mãe aparece exatamente da maneira como ela foi dita. Agora, lógico, existe uma outra maneira de você organizar, por meio do discurso indireto. No discurso indireto, a fala do personagem pega carona na fala do narrador. Por exemplo, e aí a mãe disse que o menino tivesse cuidado. Claro que a gente sabe quem foi o autor, né, dessa fala, mas nesse contexto não houve mais a presença do discurso direto. Bom, eu acho também que o que motiva muito a gente a ler um texto às vezes, né, de qualquer que seja o gênero, é o fato de a gente se divertir, né, o fato de a gente se sentir bem, o fato de a gente rir, o fato de a gente gostar daquele texto, daquela linguagem. Então, a linguagem numa tirinha, geralmente, claro, né, vai depender dos personagens que estão envolvidos lá, naquela situação, naquele contexto específico. Até porque a gente sabe que a linguagem, né, a variação linguística, tem a ver com os personagens, tem a ver com as pessoas, tem a ver com o contexto social, tem a ver com a região de que a pessoa provém. Mas, enfim, eu queria falar um pouco sobre a questão da linguagem nas tirinhas em relação à construção do humor. Agora, claro, não há apenas construção do humor nesse gênero textual.
existe construção do humor em vários outros. Por exemplo, em charges, como por exemplo essa que está aqui. Veja que nessa situação existem vários animais numa floresta e um personagem diz o seguinte: todos vamos agora, né, competir em relação de igualdade. Mas a competição a que ele se refere tem a ver com subir nas árvores. O primeiro colocado, né, lógico, o personagem que subisse mais rapidamente, o personagem que subisse primeiro, levaria o prêmio. Só que a gente nota que, na realidade, nem todos esses personagens têm a mesma condição para praticar essa ação. Então, a gente consegue perceber nessa charge, por exemplo, a construção do humor, porque traz uma quebra de expectativa. E, na realidade, a intenção dela é construir uma crítica, mostrar que nem sempre as pessoas dentro da sociedade conseguem competir a nível de igualdade. As tirinhas também têm muito de construção de humor, né? Seja por uma quebra de expectativa, seja por uma situação, de fato, ser muito, muito, muito inesperada. Por exemplo, acompanha essa daqui. A situação é a seguinte: o garoto está dormindo e está numa noite de chuva, numa noite de trovão. Geralmente muita gente tem medo de trovão. E aí ele acorda a primeira vez, né, com o barulho do trovão e decide voltar a dormir. Melhor voltar a dormir, né? Não vou, enfim, conseguir ficar acordado com esse trovão todo. E aí depois tem mais trovão e ele fica com medo. Daí ele resolve ir à geladeira. Quando ele chega à geladeira, ele quer pegar alguma coisa para comer e ele diz: vamos ver o que é que tem. Quando ele abre o congelador, ele depara com um pote de sorvete. E aí ele, o sorvete deve estar uma delícia. Quando ele abre, o que tinha dentro, na verdade, do pote de sorvete é feijão. Quem nunca, né, passou por essa situação? Tá lá naquela vontade de tomar sorvete, quando chega ao pote, na realidade o que tem dentro é feijão. Então vejam, a graça da tira tá, logicamente, aí no desfecho, né? Porque houve uma quebra de expectativa, tanto por parte da personagem, como também em relação ao próprio leitor. O humor é um mecanismo linguístico muito interessante para trazer crítica, para trazer a própria construção do riso, né? Para trazer algumas incoerências. Por exemplo, acompanhe nessa agora. Aqui nessa tira, a garota está demonstrando muito amor aos animais, porém, ela come carne. Então, o que é que fica implícito, né, nessa questão aqui, nessa crítica que a gente está analisando? A gente percebe que muitas pessoas dizem amar os animais, mas acabam também comendo esses animais que tanto dizem amar. Bom, falamos aqui que as tirinhas, né, geralmente têm aí essa proposta de trazer humor, as charges também podem fazer isso, cartoons, enfim, existem várias esferas, né, em que a construção do humor pode se fazer presente. E um outro gênero textual que também trabalha com essa questão do humor, né, é a crônica humorística, que também é um gênero da esfera narrativa, que possui narrador, possui personagens, espaço, tempo, enredo, só que tem um detalhe. Nesse contexto, como a crônica tem que ser um texto mais leve, mais conciso, mais direto, mais objetivo, é muito comum que os autores das crônicas não aprofundem muito, né, as características dos personagens. A quantidade também é meio limitada, então não há tantos personagens, né, tantas descrições de espaço, enfim. Então é uma narrativa muito leve, com uma linguagem muito próxima da nossa linguagem do cotidiano. Então, embora predomine o uso da norma padrão, é comum haver vários momentos em que o autor consegue ser informal, o narrador, né, pode ser observador, pode ser personagem, enfim. Todas aquelas características específicas para gêneros narrativos, você consegue perceber também dentro do gênero crônica. Agora, claro, com algumas especificidades, ou seja, particularidades. Um detalhe interessante também em relação a esse gênero textual é o veículo de informação que geralmente carrega esse gênero. Jornais, gente, não é só jornal impresso, jornal digital, a rede social em geral, blogs, existem crônicas narradas oralmente no YouTube, você também pode encontrar em podcasts, enfim. Então existem várias maneiras de você deparar com esse gênero tão útil na nossa sociedade e tão humorado que é a crônica humorística.